Olá, ótima sexta-feira para você. Agora no relógio, 11 horas 50 minutos. Um bom dia. O FN1 de hoje começa falando sobre os reflexos, os impactos daquela tempestade de ontem aqui em Presidente Prudente. Além do Parque do Povo, que mais uma vez virou um verdadeiro rio, vários outros pontos da cidade ficaram alagados. Os mais prejudicados nessas inundações, os maiores prejudicados são os moradores desses locais. Eles dizem que já estão cansados de passar por horas de desespero e ter muito prejuízo toda vez que chove forte na maior cidade da nossa região. A repórter Mariana Perucci conversou com esses moradores, fez um giro por bairros de Prudente e ela vai falar com a gente sobre essa situação nesse começo de FN1, uma sexta-feira complicada para muitas pessoas, não é, Mari? Bom dia para você. Bom dia, Carla, Murilo, bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente. Nós somos em dois locais, aqui de Presidente Prudente, acompanhar os estragos por conta da chuva. São locais em que sempre ocorrem alagamentos, segundo os moradores. Olha só, um desses locais fica na rua Ceará, que fica na Vila Furquim. A gente conversou com alguns moradores, algumas moradoras, que falaram para a gente o que eles têm passado. Algumas casas até colocam barreiras de contenção de água, mas isso não adiantou muito. E ontem essas pessoas sofreram bastante também. Depois nós conversamos com um senhor, o seu Noel. Ele mora no Jardim Santa Fé. A água por lá chegou a 1 metro de altura. Confira na reportagem que nós fizemos hoje. O temporal desta quinta-feira causou estragos e medo em Presidente Prudente. Essas moradoras da rua Ceará, localizada na Vila Furquim, viram suas casas serem invadidas pela água. Faz 40 anos que eu moro aqui, sempre essa rua alagou tudo, sabe, assim. Então o povo coloca sempre essas proteção nas casas, porque já não aguenta mais de tanto alagar as ruas, entrar nas casas. E toda vez as pessoas perdem todos os móveis. Um problema que ainda, segundo elas, acontece há muito tempo. Elas contam que há cerca de 5 anos, a prefeitura até chegou a comprar esta casa para realizar obras de escoamento no local. Mas essas obras nunca tiveram início. Essa casa aqui foi desapropriada para fazer uma passagem para a água, mas não foi feita até hoje. Entendeu? A outra vizinha aqui do lado mudou, você entendeu? Optou para pagar aluguel por casa que estava alagando a casa dela. E aqui é complicado, porque desce toda a água de todas as ruas, vem para cá, não tem saída. Aqui já teve desapropriar essa casa, eles prometeram fazer uma galeria para sair a água. Já faz 5 anos que eles compraram essa casa do morador e até hoje nada. Para evitar que as casas sejam atingidas pela água em dias de chuvas fortes, quando essa rua fica completamente alagada, a maioria dos moradores colocou barreiras como essas nos portões. Uma solução que, infelizmente, nem sempre é eficaz. Além de ter trocado o portão por um mais fechado, a dona Ellen até construiu muros em volta da casa dela. Mesmo assim, em dias de chuvas fortes como ontem, a água invade o local. Alaga tudo. Toda vez que tem esse tempo de chuva, ameaça o tempo forte, a gente fica com medo. Alaga tudo e vaza no quintal. Desse jeito. Quem também enfrenta problemas em Prudente sempre que chove por conta de alagamentos é o seu Noel. Ele mora na rua Antônio Anselmo, no Jardim Santa Fé. Por aqui, a água chegou a quase 1 metro de altura ontem. E ontem, quando começa a chover muito, minha filha, nós entramos num desespero tão grande aqui, minha filha, que é só Deus por nós, minha filha. Aqui é... Sempre durante 30 anos, minha filha, nós só vem sofrendo. Abriu até uma cratera, porque a água vai na boca de lobo e a boca de lobo não suporta. Aí vai tudo no muro, aí a água tem que ter uma saída, né? Aí ela achou aquele buraco lá e ela foi formando o buraco, minha filha, e tá um buraco enorme. Um problema que atingiu muitas outras pessoas, como os moradores dos prédios CDHU do Jardim Maracanã. No local, o hall de entrada também foi invadido pela água. Na Avenida Brasil, também foram registrados pontos de alagamentos, assim como outros bairros, como Vila Geni e São Judas Tadeu. Situação preocupante, principalmente para quem perde o sono a cada chuva. Eu espero aqui que tome providência, porque se o povo não tomar providência, então fica ruim para nós, né, minha querida? Então, sempre somos prejudicados, minha filha, desde quando nós moramos aqui há 30 anos, né? Então, só Deus por nós, minha filha, aqui nesse lugar.
Situação bem complicada, né? A Prefeitura e a Prudenco trabalham hoje para reestruturar aí os locais mais atingidos pelas chuvas e pelos alagamentos, isso segundo uma nota enviada pela Prefeitura. Nós, inclusive, passamos os bairros aí em que mais as pessoas enviaram reclamações, esses locais em que nós estivemos hoje também. Sobre isso eu vou conversar agora com o Matheus Grosso, que é o secretário de Obras aqui de Presidente Prudente, vai trazer alguns esclarecimentos, pontuar aí um pouco o que tem sido feito, o que pode ser feito a curto prazo em relação a esses locais. Bom, Matheus, obrigada por conversar com a gente. Bom dia. A gente mostrou na reportagem esses bairros aí mais atingidos, pontos de alagamentos. Além disso, também recebemos muitos vídeos de ponto de alagamento na Avenida Brasil, no Parque São Judas, outros pontos também da cidade que vocês já conhecem, porque são recorrentes esses alagamentos. O que tem sido feito? Existe algum planejamento em relação a isso para solucionar esses problemas? Bom, em primeiro lugar, vale lembrar, né, que ontem foi uma chuva completamente atípica. Foi uma tempestade muito forte que há um bom tempo o Presidente Prudente não sofria o que sofreu ontem, né? Foi, na verdade, devastador a chuva de ontem, né? A gente pôde verificar ali na Avenida Ana Jacinta, né, próximo àquelas empresas. O trabalho que a Prefeitura vem fazendo é mapear todos esses locais, né, identificar parte do problema e buscar a solução. Presidente Prudente não tem somente o Parque do Povo, né? Como demonstrado na matéria, nós temos mais de 37 pontos de alagamentos na cidade, né? E os principais, né, são os que entram água dentro da casa das pessoas. No final do ano passado, nós fizemos um trabalho na rua Vasco Preto, no Jardim Mediterrâneo, que foi executar uma galeria para não entrar mais água na casa das pessoas. Até o momento, nas chuvas que tiveram de lá para cá, a gente teve bons resultados ali naquela rua, né, e conseguimos entregar, né, uma solução para aquele local. Mas, para todos esses restantes de pontos de alagamento que eu mencionei, né, mais de 37 pontos, a gente vem monitorando e nós apresentamos um projeto para a Câmara Municipal que foi um financiamento para a gente identificar, fazer o projeto, fazer o orçamento através de um especialista do Brasil em análise de drenagem urbana, para nós encontrarmos a solução e buscarmos os recursos para isso acontecer, né? E a gente resolver de fato todo esse problema. Mas, infelizmente, o financiamento não foi aprovado, né? E nós não conseguimos dar andamento, né, nesse projeto que contemplava a solução de todos esses pontos de alagamento, né? Principalmente os que entram água dentro da casa das pessoas. Então, a gente vem monitorando, né, e dando todo o suporte ali para aquele local, né? Ontem mesmo, prontamente, logo quando já se encerrou a chuva, já tinha equipes da Prefeitura e da Prudenco trabalhando nos locais de alagamento para poder fazer toda a limpeza e a desobstrução das galerias que vão acumulando lixo, vão acumulando galhos, né? É até um ponto importante a gente lembrar que quando você joga qualquer tipo de papel, pequeno ou grande, ou até mesmo resíduo gerado dentro da casa, dentro da sua casa, esse lixo vai parar ali na Boca de Lobo, né? Então a gente tem que ter uma consciência geral para poder fazer a destinação correta de toda esses resíduos que são gerados dentro das nossas casas, né? Depois da chuva de ontem, hoje, o que está sendo feito ainda para a contenção dos problemas causados, principalmente por conta dos alagamentos? Então, ontem, né, quando já se encerrou a chuva, a gente já entrou com todas as equipes ali no Parque do Povo, nos bairros, para poder fazer essa desobstrução e a limpeza. Então, hoje e final de semana, a gente vai manter isso até a semana que vem para ter todos esses locais já em condições de passagem e limpos, né? Na reportagem, a gente mostrou que na rua da Vila Furquim existe uma casa que os moradores disseram que foi comprada há cerca de 5 anos para que sejam realizadas obras de escoamento. Essa informação procede? Por que isso está parado, caso proceda? Procede sim, inclusive eu estive no local, conversei com uma moradora da rua que chama Carla. Ela me explicou toda a situação que vem acontecendo desde quando o bairro foi construído, né? Ou seja, 40 anos, né? 50 anos. A gente identificou o problema, realmente foi feita a desapropriação e aquela obra era uma das obras que estava no financiamento que nós propusemos a ser feito, né? Então, infelizmente, nós não conseguimos dar andamento porque, né, ele não foi aprovado e nós, infelizmente, estamos na mesma condição
que o município sempre teve, né? Ok. Matheus, vou pedir para você esperar um pouquinho, porque agora a gente vai mostrar uma reportagem feita pelo Murilo Zara ontem à noite, ontem à tarde, na verdade, logo após as chuvas, e o Adilson Vieira, o repórter cinematográfico, eles percorreram alguns bairros, alguns pontos da cidade de alagamento, alguns pontos mais atingidos, conversaram com comerciantes também que tiveram prejuízos. Confira. Mesmo depois da chuva, dava para ter uma ideia da força da enxurrada. A água desceu com velocidade por esse terreno. O mato e a vegetação ficaram desse jeito. Do outro lado da avenida, a calçada ficou completamente danificada. Mas toda essa água provocou ainda mais estragos no terreno ao lado. Aqui no estacionamento desse frigorífico, que fica às margens da Avenida Ana Jacinta, muita preocupação e prejuízo para os proprietários de vários veículos. Muita chuva, muita lama e restos de vegetação foram trazidos pela enxurrada e aí muitos veículos chegaram a boiar. Aqueles lá, por exemplo, ó, ficaram um sobre o outro. Esse vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que o estacionamento é invadido pela água. Vários carros só foram contidos pelo muro e pela grade de proteção, enquanto motos e outros veículos estão praticamente debaixo d'água. A CEMOB e a Defesa Civil estiveram no local e restringiram o tráfego de veículos para apenas uma faixa, no sentido bairro-centro. Os funcionários contaram que foram muitos os veículos que ficaram inundados. Vários não davam sequer a partida depois da chuva. Já na Avenida Washington Luiz, no cruzamento com a Rua Nestor Seabra, a chuva forte trouxe muita enxurrada e em poucos minutos inundou o cruzamento. Caiu uma chuva rápida, um volume grande de água, né? E acumulou bastante água aqui na Baixada e fazia ondinha, o pessoal passava e deixava para-choque, deixou placa no caminho. Foi meio assustador, assim. Foi rápido, mas foi meio assustador. Infelizmente, aqui bem em frente ao estabelecimento de vocês, tem essas bocas de lobo, não dá conta? Não dá conta, porque como é baixada, a água lá de cima vem trazendo tudo, né? Às vezes traz saco de lixo, aí entope bueiro, e aí essa situação é frequente. No Jardim Monte Alto, essa conveniência foi invadida mais uma vez pela água, que quase atingiu os alimentos e outros produtos nas prateleiras. O proprietário conta que foi tudo muito rápido. Percebi que enchia, baixei a porta, mas mesmo assim inundou tudo de novo. Olha embaixo, tá cheio de água lá, tá alagado. Não deu tempo nem de recuperar da última. Não deu nem tempo de se esperar da outra. Quanto menos esperar, já tudo de novo. Tá aí. O jornalismo da TV Fronteira já tinha mostrado os prejuízos provocados pelo alagamento nessa conveniência em uma reportagem há 2 semanas. Enquanto limpavam mais uma vez o estabelecimento, funcionários, parentes e o proprietário reclamaram mais uma vez sobre a falta de uma solução. Não apareceu ninguém, desde que você fez a reportagem, já não apareceu ninguém da prefeitura, ninguém, nem dá uma satisfação, nada. Do mesmo jeito aí, ó. Difícil, né? Só prejuízo, né? Só prejuízo. Só isso aí, motor de geladeira estragou, só isso aí, mercadoria. E vamos pra luta, né? Sobre essa reportagem que vocês acabaram de ver, feita pelo Murilo Zara, na verdade, pelo repórter cinematográfico Beto Lopes, que fez o registro, então, das imagens. Nós vamos também conversar com o secretário de Obras, Matheus Grosso, inclusive sobre essa situação desse comerciante do bairro Monte Alto, que, como vocês viram, teve prejuízos. Bom, Matheus, a Prefeitura tem conhecimento, tem buscado algum plano de ação em relação a esses outros pontos? Na matéria a gente pode verificar que os bairros que receberam o asfalto depois da casa pronta, algumas casas ficaram abaixo do nível do asfalto. Então essas casas, quando acontece esse tipo de temporal, né, de chuvas intensas, elas são as mais prejudicadas, né? Então é ali onde a gente tem que dar mais atenção ainda, né? E procurar uma solução mais efetiva e mais rápida, né? Então a gente fica condicionado a esses financiamentos, a essas buscas de recursos para a gente aplicar naquele local e realmente realizar uma obra que vá, de fato, resolver o problema, né, para não acontecer mais isso que aconteceu com o comerciante, né? É uma situação realmente lamentável, né? A chuva ontem, né, devastou não só aquele local, mas a cidade toda, né? Nossas equipes, né, até, quando terminou a chuva, já estava na rua, limpando, né, monitorando ali quais foram os danos. Então, né, foram estragos pela cidade toda, né? Realmente uma situação lamentável.
Em relação ao Parque Povo, que sempre é um ponto crítico ali, principalmente na altura da Avenida 14 de Setembro, existe algum planejamento? Foi feito até um concurso, né? Em que pé ficou isso? Foi feito um concurso, mas a solução que se entrega, né, ela não possui uma responsabilidade técnica. E o poder público não pode executar qualquer projeto que possa ser feito, né, ou uma ideia que dizem que pode ser executada, né? A gente precisa de realmente uma contratação efetiva, uma responsabilidade técnica, né, um projeto executivo e um orçamento de quanto aquilo vai custar. Então, isso precisa ser muito bem pensado e planejado. É essa busca de recursos que nós tentamos fazer para encontrar a solução. Porque todos esses locais, né, a primeira coisa, tem que ser feito um estudo, um projeto executivo e quanto que vai custar. Aí sim, né, começa a obra. Então, tem toda uma fase preparatória para acontecer essa intervenção, dado o volume do problema, né? Nós visitamos cidades que já passaram por isso e conseguiram minimizar cerca de 80%, 90% dos casos de alagamento. Então, isso é algo realmente que é possível de ser feito, é realizável. Hoje, a engenharia ela é muito vasta em conhecimento e a gente pode encontrar soluções para todos os problemas, né? Então, é preciso fazer esse estudo muito minucioso, buscar o recurso, né? Nós estimamos aí centenas de milhões de reais para poder ser feita uma solução de problema que Prudente possui, né? Uma outra situação foi ali na Avenida Ana Jacinta, na parte mais baixa, onde fica o estacionamento de uma empresa aqui da cidade. Esse estacionamento foi tomado pela água, a gente pôde ver aí no fim da tarde muita gente tentando retirar os carros, mecânicos ali em torno, foram muitos prejuízos também. Daqui a pouco eu vou falar sobre a nota que a empresa mandou em relação a isso. Existe uma atenção da prefeitura neste caso? Existe algo a ser feito em relação a esse ponto também? Sim, aquele é um ponto que, curiosamente, nas últimas 2 semanas nós estivemos trabalhando ali naquele local, né, para verificar o volume de água, né, que descia ali, qual seria a solução a ser estudada, né? Ontem aconteceu esse evento, mas as 2 últimas semanas nós estivemos trabalhando ali, né? Então é um caso curioso, que talvez foi o pior caso na cidade, né, no dia de ontem, né? Então, nós sabemos ali sim, né, da situação, a gente vem buscando desobstruir aquelas bocas de lobo que tem, mas o acúmulo de sujeira é muito grande, né? E, então, é necessário essa compreensão da população, porque hoje é feito toda essa limpeza, todo esse mutirão, mas na segunda-feira já está tudo de novo, né? Então, isso é uma situação muito delicada. Tá certo. Obrigada pelas informações. Olha só, sobre esse último caso, então, do estacionamento da empresa na Avenida Ana Jacinta, vários carros acabaram estragando, inclusive, aí os funcionários dessa empresa tiveram muitos prejuízos por conta desse alagamento nesse estacionamento. Nós entramos em contato, então, com a empresa que nos enviou uma nota dizendo que lamenta o prejuízo causado aos colaboradores e informando também que sempre cumpriu o papel da empresa de atender todas as diretrizes municipais para com as medidas pluviais para o escoamento da água, pediu apoio do município para evitar que isso aconteça de novo. A gente segue acompanhando os desdobramentos em relação à manutenção desses locais que foram alguns destruídos, alguns tiveram muitos prejuízos por conta dos alagamentos, a situação desses comerciantes também. E a qualquer novidade a gente traz nos nossos telejornais. Volto com vocês para o estúdio. É um problema crônico, né? A gente agradece a Mari pelas informações, também ao secretário que aceitou o nosso convite para estar ao vivo aqui no FN1. É um problema crônico, mas o que chama a atenção é essa justificativa do município de que a gente tinha projetos, mas foi negado o empréstimo e aí não conseguimos fazer. São tantos os pontos e tantas as questões que o município precisa pelo menos ter um planejamento. Não conseguimos todo o dinheiro para fazer, mas vamos tentar fazer pelo menos uma parte, tentar fazer um local, conversar com a concessionária que é responsável pelo fornecimento de água, pela coleta de esgoto, tentar encontrar maneiras de buscar soluções pontuais que pelo menos vão amenizando a situação. Claro que a obra toda, e a gente sabe, a cidade é muito grande, tem bairros muito antigos em que a rede de captação da água de chuva é muito pequena, não dá conta desse volume de água, até porque a cidade também foi muito urbanizada, muitos bairros foram sendo abertos, a água que antes penetrava no solo, agora corre pelas ruas e aí chega, geralmente nos fundos de vale, enfim.
problemas crônicos e que precisam de solução, se não a total de uma vez só, pelo menos etapas para que isso se chegue. E com isso também tem que ter reserva de recursos, planejamento muito bem feito. Não é fácil.